Chegamos em Nossa Senhora das Dores, distante 72 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. A cidade fica no agreste sergipano. É conhecida por sua culinária marcante, sua arte exuberante, tradições e manifestações culturais passadas de geração em geração. É também conhecida pela fé e religiosidade de um povo que tem muita história para contar. Mas o que muitos não sabem e nem sequer imaginam é que mesmo com toda essa hospitalidade e tranquilidade, a cidade já foi palco de muitas lutas e disputas. Vamos conhecer agora um pouco da história da Igreja Protestante em Nossa Senhora das Dores. Como toda igreja batista, no início da sua história, geralmente um missionário passa pelo local e inicia um trabalho. Aqui não foi diferente. Aqui teve esse início vindo, irmãos da primeira igreja batista de Aracaju que vieram para cá e assim começaram então o trabalho na cidade de Nossa Senhora das Dores. A princípio, o pastor Tiago foi o primeiro pastor. Esse começo foi um pouco difícil, mas a igreja foi fundada em 26 de março de 1933 e a partir daí então a igreja começou a se desenvolver, reunindo-se em casas. Não podia reunir dentro da cidade, então reuniam-se fora da cidade, em povoados próximos, mas foi assim que se deu o início aqui do trabalho batista em Nossa Senhora das Dores. O cemitério hoje da igreja, ele é um dos poucos existentes no Brasil e que ainda está em funcionamento, porque a maioria já foi desativado, mas o nosso aqui ainda se tem algumas pessoas que têm o desejo de serem enterradas ali. Esse cemitério ele começou a partir de uma situação assim meio que inusitada, porque na época o cemitério que hoje é municipal, na época era paroquial, ele pertencia à Igreja Católica, como na maioria das igrejas antigas também tinham essa propriedade. Então o que acontece? Quando um cristão protestante morria, ele não podia ser enterrado no cemitério. Por causa dessas lideranças espirituais, religiosas, não se podia enterrar os crentes, os cristãos protestantes no cemitério que antigamente era paroquial. Então com isso houve duas situações muito interessantes. Uma, eu fiquei até sabendo recentemente pela história, o relato do irmão Otacílio, de que uma das pessoas que morreu foi enterrada ao lado do cemitério, beirando o muro do cemitério na época, e uma outra pessoa que faleceu foi enterrada no quintal de casa. Essa do quintal de casa, a gente ficou sabendo um pouco mais da história, que houve uma denúncia desse enterro, e aí a polícia veio para poder conversar e saber por que isso tinha acontecido, que não podia ser enterrado ali e tal, e inclusive esse irmão que enterrou, foi a sua esposa, no quintal de casa, ele pegou e falou: se não me deixam enterrar no cemitério paroquial, o cemitério da cidade, eu vou enterrar aqui porque o terreno é meu e eu faço dele o que eu quiser. Então a esposa ficou enterrada ali durante muito tempo. Devido a essa situação, alguns irmãos da igreja se reuniram e decidiram então, a conselho de autoridades, comprar um terreno e ali então instituir e assim iniciar o cemitério evangélico, que hoje está ainda em atividade aqui em nossa cidade. Então hoje nós temos o cemitério evangélico que, por tradição, estamos enterrando apenas parentes dos membros da igreja, mas também está aberta à comunidade, caso alguém precise, nós temos também esta possibilidade. Mas o início dele foi exatamente assim. Essa foi por causa de perseguição e dificuldades, nós tivemos que implantar esse cemitério, como aconteceu também em diversas outras localidades do Brasil.
Mesmo com tantas lutas, a igreja continuou a crescer e hoje, com 91 anos de fundação, os batistas se dedicam às atividades religiosas e ações sociais através de doações a famílias carentes. Além disso, projetos como a EBF, a Escola Bíblica de Férias, o projeto 31 Dias de Oração pelas Famílias e os trabalhos com missões dentro e fora da cidade transformam a igreja em fonte de testemunhos da obra divina. Bom, de acordo com as informações, relatos dos irmãos mais antigos, a igreja começou, como sempre, na casa dos irmãos, onde os irmãos se cultuando. No primeiro culto que a gente tem informação, se converteram 3 pessoas e o número de evangélicos foi crescendo, até surgir a necessidade de haver o batismo, onde foram 7 pessoas batizadas. E aí o número foi crescendo, até surgir a necessidade da construção de um templo, onde foi por volta da década de 70, foi construído o primeiro templo aqui, na cidade da nossa igreja, Assembleia de Deus, e até hoje, graças a Deus, vem crescendo, para a glória do nome de Jesus. Quando foi no ano de 1977, houve a posse de um pastor aqui na cidade, no mês de julho, e no dia da posse houve um desfile pelas ruas da cidade, com banda de música e anunciando o Evangelho, e também virou uma tradição. Sempre no aniversário da igreja a gente comemora com esse desfile, com um grupo de crianças, de jovens, de senhores, obreiros, e aqueles que fazem parte da população que queira acompanhar também. Então ficou um marco também para a nossa igreja aqui na cidade de Dores. Houve muita dificuldade, As condições financeiras traziam muita dificuldade para os irmãos, as perseguições. Nós temos o caso do nosso irmão que ainda vive, evangelista Gilberto, é um dos mais antigos aqui da igreja, onde um senhor entrou com uma faca na igreja, e porque foi impedido de fumar dentro da igreja, ele ameaçou o evangelista Gilberto, que estava dirigindo o culto. Mas mesmo assim ele não se intimidou, continuou pregando, e no final do culto ele aceitou Jesus como seu Salvador. Entre outras perseguições que os irmãos enfrentaram, mas graças a Deus o evangelho permanece sendo anunciado na cidade. Hoje a gente tem uma liberdade maior de pregar o evangelho que os irmãos não tiveram no início. Por conta da maioria católica, da ascensão da igreja, da igreja católica no município. Então alguns irmãos foram perseguidos, ridicularizados pela sua fé, foram palavras muito pesadas com os irmãos, e isso foi um momento difícil de perseguição na cidade. Mas com o passar do tempo, o amor na pregação do evangelho foi ganhando espaço, e os irmãos foram, a igreja foi crescendo, o número de irmãos foi aumentando. Hoje, graças a Deus, as pessoas veem que ser evangélico não é aquela coisa difícil, nem que vai matar ninguém. Então os irmãos sofreram essas perseguições, mas graças a Deus hoje o evangelho tem ganhado muito espaço na cidade de Dores. Hoje a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no município de Dores, ela conta com 5 templos construídos, templos próprios, além de 6 congregações, que a gente fala casas alugadas, onde nós cultuamos. Temos trabalho constante toda semana, além dos cultos que a gente faz nos lares, que a gente não perdeu a tradição, sempre faz culto nos lares, nas ruas, nas praças, nas escolas, quando somos solicitados, sempre estamos cooperando, trazendo a palavra de Deus. A missão da igreja é clara:
propagar o Evangelho de todas as formas. Sendo assim, a Igreja atua à frente de programas para crianças, jovens, através de congressos, retiros, eventos para idosos, para casais, sempre dando assistência a toda a família, no espiritual e nas necessidades básicas. Nós chegamos aqui no ano de 1995 para realizar um trabalho missionário através da Igreja Deus é Soberanos e iniciamos esse trabalho na casa do saudoso Heriberto, onde ele tinha conhecido a nossa igreja lá em São Paulo, na freguesia do Ó. E de lá o pastor recebeu o convite, o pastor presidente na época, para poder trazer este ministério aqui, para fazer um trabalho missionário aqui nessa cidade, aqui no Nordeste. E através dessa vinda, eu fiquei aqui para realizar esse trabalho e graças a Deus que Deus abençoou e deu certo esse trabalho aqui em Dores. E nós começamos os primeiros passos realizando o culto numa pequena sala desse mesmo saudoso, e dali, depois de alguns meses, nós alugamos uma casa e daquela casa iniciamos os primeiros cultos de fato, de verdade. Depois começamos a ganhar as almas e os primeiros membros foram surgindo. Foi quando em um desses cultos aconteceu um milagre, que um adolescente estava na porta desta casa onde nós realizávamos os cultos, e ele então, na hora da oração, ele recebeu a cura. Só que nós que estávamos realizando o culto, nós não tínhamos informações do que tinha acontecido naquele momento. E quando foi encerrado aquele culto, daqui a pouco chegou os avós daquele adolescente. E ele nos contou que o neto dele chegou em casa, avisando que nós fomos ali no culto do pessoal que tinha vindo de São Paulo, e na hora da oração ele recebeu um milagre, que ele tinha um caroço atrás da orelha do tamanho de um limão, e aquele caroço desapareceu. Com esse milagre, aí então a família, que eram afastados, nós não tínhamos informações na época, eram afastados de uma igreja aqui na cidade vizinha de Capela, e eles retornaram para Cristo, e o próprio Senhor, o avô deste adolescente, ele doou o primeiro terreno para a igreja, e nós realizamos a construção da primeira congregação aqui na cidade de Dores. Após o início dessa primeira construção, que foi a nossa primeira igreja aqui na cidade, com muita dificuldade, com doações de pessoas que até não eram evangélicas na época, nós recebemos doações e começamos a primeira construção, que foi um prédiozinho de 5 por 15, e graças a Deus, quando foi no ano de 97, nós fizemos a inauguração do primeiro templo aqui na cidade de Dores. Com muita dificuldade naquela época, porque nós não tínhamos nenhum grupo de membros expressivo, né? Era um grupinho pequeno de pessoas, mas a comunidade também nos ajudou, tanto que nós recebemos algumas doações de pessoas que não se identificaram, que até hoje nós não sabemos, mas acreditamos que foi a mão de Deus, o milagre da parte de Deus para que isso acontecesse. Após alguns anos, nós tivemos a necessidade, já estava cheia a igreja, como estava muito quente o ambiente também, aí nós resolvemos fazer uma reforma no templo. E depois descobrimos que não dava para fazer a reforma, tivemos que demolir o antigo templo para iniciarmos um novo templo aqui. E graças a Deus, com a ajuda dos irmãos, porque nós acreditamos que foi um momento que foi a mão de Deus que estava presente, que nós tínhamos esse projeto já desde o ano 2010 para a realização da reforma do novo templo.
foi quando nós tivemos a iniciativa de começarmos, e os irmãos da igreja abraçaram a construção. Tinha uma turma e trabalhavam durante o dia voluntariamente, e outra turma, quando dava 5 horas da tarde, chegava outra turma que trabalhava no comércio. Eles diziam: pastor, o que é que a gente tem para fazer? E nós viemos trabalhar. Então, com essa mão de obra dos irmãos, né, voluntariamente, nós conseguimos construir o novo templo aqui na cidade de Dores, que agora é a sede, né? E nós louvamos a Deus por isso. Temos outras congregações em alguns bairros aqui, e também Deus nos ajudou que nós fomos além do município de Dores. Além do trabalho evangelístico, a Igreja Deus é Soberano se dedica ao serviço social na comunidade, um projeto liderado pela pastora Yolanda, o Mulher Virtuosa, que oferece apoio e recursos para mulheres locais, incluindo um salão solidário e doações de alimentos e roupas, atendendo às 3 esferas da humanidade: corpo, mente e espírito. Hoje, apesar dos desafios e conflitos do passado, é inspirador ver como essas igrejas aprenderam a se respeitar e compreender o valor uma da outra.